Estamos de volta ao Money News para continuarmos falando sobre temporada de resultados, balanços corporativos. Agora falamos sobre valorização de resíduos. E quando a gente junta essas duas palavras, uma empresa vem logo na cabeça, praticamente dominante nesse mercado. Horizon teve aceleração importante no ritmo de crescimento deste início de ano. A companhia fechou o primeiro trimestre de 2026 com um lucro líquido de 22 milhões e 600 mil reais. Reverte o prejuízo que havia tido no mesmo período do ano passado e também apresenta resultados mais fortes do que no quarto trimestre de 2025. A receita líquida saltou mais de 37%, foi de 331 milhões de reais e foi impulsionada pela maturação dos ativos e pelo aumento do volume de resíduos recebidos. O segmento de destinação final foi um dos destaques. Falamos especificamente sobre os aterros nessa destinação final. O preço médio por tonelada subiu quase 6% acima da inflação. E para comentarmos estes números e as perspectivas para o setor, conversamos agora com Milton Pilão, que é presidente da Horizon Valorização de Resíduos. Uma ótima tarde a você, Milton. Sempre um prazer conversar contigo. Seja bem-vindo ao Money News. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez, muito feliz de estar aqui no Money News. Obrigado pelo convite e aos telespectadores que estão nos assistindo. Perfeito. Eu queria fazer essa comparação. Parte do mercado ficou até um pouquinho preocupado com o resultado do quarto trimestre de 2025, que veio um pouco mais fraco para a companhia. Como a gente consegue comparar quarto trimestre com primeiro trimestre? O normal para a Horizon é o que acontece agora, é o que aconteceu no passado. Como é que você compara essas duas situações principalmente e este resultado do primeiro trimestre em especial, meu caro? Eu acho que o resultado da Horizon, desde que a gente abriu o capital lá em 2021, ele sempre foi muito consistente e cresceu trimestre a trimestre, vem crescendo desde então. Na verdade, e o quarto trimestre do ano passado também não foi diferente, a gente cresceu. A preocupação ali é que era em cima de um dos itens, que era o crescimento do preço médio real do nosso gate fee, que não tinha apresentado um ganho acima da inflação, como a gente vem fazendo ao longo de todos os trimestres. E a gente explicou que esse ganho acima da inflação, ele é muitas vezes errático, porque ele depende do vencimento de contratos. Então, às vezes você tem mais vencimentos de contratos num trimestre, menos vencimentos em outros, e foi o que aconteceu, tanto que agora no primeiro trimestre de 2025 e 2026, a gente apresenta um resultado de crescimento neste item, com ganhos de preço acima da inflação, bastante robusto, como a gente tinha previsto ali já durante o quarto trimestre. Feito. E aí, por exemplo, falamos um pouquinho sobre o que entrou em operação efetivamente nesse primeiro trimestre. São dois projetos especificamente, voltados principalmente para biometano, e eu queria entender. Paulínia e aí, por favor, me corrija se eu estiver enganado. Eu acredito que seja Jabotão ou Jaboatão o nome deste projeto. Perfeito. Vocês falam em período de ramp-up, já está afetando, por exemplo, operações com o biogás especificamente, que sofreu uma queda na geração de energia neste primeiro trimestre. Eu queria entender essa relação, como é que vai ser esse processo de ramp-up e como é que ele deve afetar outras operações, em especial geração de energia, meu caro. Claro, a gente inaugurou e iniciou a operação das duas maiores plantas de biometano da companhia. A Paulínia é uma das maiores plantas da América Latina, até, na verdade. Quando a gente fala ramp-up, quer dizer que a planta ela começa a operar, ela tem uma capacidade produtiva. No caso de Paulínia, por exemplo, 200 mil metros cúbicos de biometano por dia. No caso de Jaboatão, 100 mil metros cúbicos. Quando você inicia a operação dessa planta, ela começa rampapeando desde um pequeno montante, no caso de Jaboatão na ordem de 20, 30 mil, e no caso de Paulínia também na ordem de 50 mil, e aí a gente vai aumentando a produção para injeção na rede de gás. Você tem que fazer todos os testes para que a pressurização da rede de gás esteja preparada para receber esse gás, então é isso que a gente chama de ramp-up. O ramp-up da planta, ela normalmente já vinha sendo prevista para ocorrer ao longo de 3, 6 meses. A gente está agora já em abril e já enxerga que esse ramp-up já está quase concluído, tanto que em março a gente já estava muito próximo da capacidade nominal, e aqui agora no segundo trimestre as duas plantas já entram em capacidade nominal de produção. Isso quer dizer que elas foram investimentos robustos feitos pela companhia ao longo dos últimos anos. Então, a partir desse primeiro trimestre, você já vê no balanço uma contribuição de margem de geração de caixa, e a partir do segundo trimestre, essa contribuição sendo aumentada de maneira bastante forte, porque elas entram em produção nominal. Em relação à diferenciação do biogás e energia,
essas plantas elas entraram para substituir plantas de geração de energia. Então, o biogás ele pode ser utilizado tanto para gerar energia quanto para gerar biometano. Elas tinham ali, nesses locais, tinham plantas para geração de energia, foram substituídas por biometano, por isso que você, quando elas entram em operação, você diminui a produção de energia e começa a produzir biometano. E as plantas de energia, como dissemos hoje no call, logo da manhã, também tivemos sucesso, que todas as plantas de energia que estavam operando nesses sites, a gente participou do último leilão LRCAP do governo federal e fomos vencedores. Então, além de produzir o biometano, que agora começou a produzir, a partir de agosto, essas plantas de energia também voltam à operação, produzindo aí energia de reserva para o leilão do governo federal. Perfeito. São muitas e muitas perguntas. Vou começar pela margem de contribuição, acima de 65% que vocês apresentaram para essas plantas especificamente. Isso é sustentável a longo prazo? Claramente há esse enveredamento da empresa para a produção de biometano. Vocês dizem que todas as plantas de vocês vão ser transformadas eventualmente no futuro, a depender de contratos firmados com clientes para biometano especificamente. Mas é sustentável uma margem alta como essa? Vocês enxergam, por exemplo, o aumento da concorrência dando dificuldade, o aumento da disponibilidade de biometano no mercado brasileiro, que é, teoricamente, algo que está crescendo aos poucos, como um efeito que vai tirar um pouco desse peso que a gente vê já no lançamento dos projetos, meu caro? Eu acho que essa margem é muito sustentável devido a alguns fatores, né? Primeiro, a gente está posicionado num mercado onde ele tem alta barreira de entrada. Os projetos eles demandam um tempo muito grande. Hoje, para você licenciar um aterro sanitário no Brasil ou nos Estados Unidos, leva entre 8 e 10 anos. Então, é um processo muito longo que necessita e requer bastante investimento. E aí, quando você fica com esses projetos prontos, eles acabam sendo projetos que são monopolistas em termos de recebimento do resíduo de uma região. Então, certamente você opera com margens muito altas, porque você fez um CAPEX para montar esses projetos ao longo de um tempo e você tem, então, um retorno com margens muito altas. Primeiro, acho que esse é um ponto, a vida útil dos aterros é muito grande, então você tem resiliência nessas margens. Acho que essa é uma das belezas do negócio da Horizon, né? Por isso que a gente vem performando bem desde o IPO, porque a gente tem sempre um crescimento perene e resiliente em cima de uma base de resíduo que a gente conquistou com aterros sanitários novos. A gente começou com 5, já temos hoje, após o closing da última aquisição, que será feito dentro de um mês, vamos chegar a 30 ecoparques no Brasil inteiro. Então você tem ali, sim, um negócio muito resiliente em termos de margem. Além disso, além da margem importante por essas razões que eu falei, você também agrega margem cada vez que você coloca uma planta de valorização, porque você já está pegando aquele próprio resíduo que foi remunerado e está, de novo, valorizando, criando um novo degrau de receita, e por isso você traz ainda mais margem também no longo prazo. Lembrando que os nossos projetos hoje de biometano, todos partem com contratos garantidos de venda de 10 anos, que também asseguram essa margem por longo prazo. Agora, Milton, eu queria entender outro ponto interessante que está no resultado de vocês, que é vocês comemorando, celebrando a vitória no leilão de capacidade que aconteceu finalmente agora em 2026, depois de muita judicialização, de diversos atrasos, muita incerteza. O leilão acabou, mas isso tudo foi carregado junto com ele. O leilão foi novamente judicializado, já entidades que contestaram na justiça esse leilão. O leilão está sendo investigado pelo TCU e pelo CAD por conta de competitividade. Nós tivemos cerca de 20 empresas ganhadoras, concentradas ali pelo menos 1/3 do que foi concedido em 3 grupos econômicos. Há questões em relação à transparência da precificação deste leilão, com valores que foram reajustados 72 horas antes de acontecer. Então, ainda há muita incerteza. A ANEEL adiou a homologação, disse que há risco jurídico com os contratos. Eu queria entender, vocês veem chances deste leilão não ser homologado, de termos problemas com a justiça, e o quanto isso é importante para os ativos de vocês, destes lotes que vocês ganharam? Em referência à avaliação sobre o leilão, eu prefiro não comentar. Obviamente, não é o nosso core business, né? E por isso que, por mais que a gente, obviamente, comemore por estar participando, não sei se vocês viram, a gente ganhou térmicas aí na ordem de 50 megawatts, o que representa uma fatia muito ínfima do leilão. Obviamente, nós não somos os principais players desse leilão, não está na nossa estratégia principal.
Na verdade, a gente olhou o leilão vindo para o mercado, entendeu uma oportunidade para 3 plantas que, a princípio, iriam ser paradas. São plantas que nem estão no nosso business plan, são upsides que a gente conseguiu com a participação nesse leilão, dada a oportunidade que veio ao mercado. Mas, certamente, a relevância dessa receita dentro do nosso portfólio é muito pequena. Hoje, o nosso negócio é principalmente baseado no recebimento dos resíduos e na produção do biometano dentro da pizza de receita da companhia. Enxergam este risco de que talvez nós tenhamos outro leilão, de que talvez essa comemoração seja talvez frustrada no futuro, meu caro? Vocês estão monitorando isso? Estamos monitorando. A gente sabe o risco, a gente já percebeu que existem hoje movimentações para o leilão ser cancelado. Se ele for cancelado, para nós não haverá nenhuma modificação. Como eu disse, essas plantas iriam ser paradas. Quando eu lembro que eu expliquei logo no começo, a gente estava parando essas plantas de energia e colocando as plantas de biometano em operação. No fim das contas, a gente se aproveitou aí, obviamente, num leilão que veio a mercado e colocou essas plantas porque elas são plantas que podem servir para um leilão de reserva. Elas iriam estar paradas lá e elas podem servir exatamente para um leilão de reserva. Mas, se o leilão for cancelado, o impacto para os nossos negócios é praticamente ínfimo. Agora, novidade também deste primeiro trimestre, foi um trimestre de muitas novidades para a Horizon, né? Nós tivemos o lançamento dessas plantas e também a aprovação da compra, da fusão com a Vital. E eu queria entender, processo de integração, se já estão montando plano de 100 dias, plano estratégico para 5 anos, quando a gente deve ter um vislumbre do que deve ser essa integração entre as duas companhias e onde a gente deve enxergar que vocês vão conseguir capturar sinergias importantes, meu caro. Daqui 5 anos, o que a gente vai imaginar da Horizon ou dessa nova Horizon na fusão com a Vital? Eu acho que essa é a grande notícia do momento. É uma aquisição extremamente transformadora para a companhia, né? A Vital é uma empresa muito grande. A gente, após a consolidação da Vital, nós vamos passar a ter mais de 15 mil colaboradores na Horizon. Ela passa a ser uma empresa e os balanços combinados estão aí para o mercado. Se você fizer uma junção dos dois balanços, a gente vai ter uma empresa, a partir aí do terceiro trimestre, que vai rodar com um EBITDA anualizado acima de 1,2 bilhão de reais. Uma empresa que pode contribuir muito para a transição energética, tendo aí na sua base quase 2 milhões de metros cúbicos de biometano para ser produzido com seus resíduos, que vai tratar aí quase 15 milhões de toneladas dos resíduos dos brasileiros. Isso representa resíduos aí de uma população de quase 40 milhões de habitantes. Uma empresa que está muito voltada a transformar a história do tratamento de resíduo e passa a ser a líder e consolidadora desse mercado de resíduos no Brasil. A aprovação do CAD sem restrições foi recebida por nós com muita felicidade e a gente deve, ainda dentro do segundo trimestre, efetuar o closing dessa operação. Então, a partir do terceiro trimestre, a Horizon já estará com a Vital consolidada em seus números, com essa grandeza que eu acabei de passar com alguns números para vocês. Enquanto isso, os analistas vão se adaptando aí a ler esses relatórios da Vital, a integrar esses dois negócios. Então, bom trabalho para vocês, analistas. Última pergunta, meu caro, porque a voz da consciência já me disse que a gente está sem tempo. Queria entender, eu vou fazer 2 em 1 aqui. Vocês noticiaram também uma melhora no mercado de créditos, que é um negócio complementar ao de vocês. Vocês acreditam que essa melhora é estrutural? A gente vai ver volumes crescentes, monetização que beira ali talvez os 100% do que vocês geram de crédito no futuro próximo? Ou é ainda um mercado oportunístico? E para complementar, depois dessa aquisição da Vital, tem mais coisa vindo aí? Vocês vão consolidar de vez o mercado ou, por conta de ser uma aquisição grande, vão talvez segurar um pouco as pontas? Primeira parte, no mercado de crédito de carbono, sim, eu acho que a gente mostra recorrência na venda de crédito de carbono e acho que veio para ficar. A gente tem enxergado que o tema sustentabilidade e descarbonização pode ter sofrido um pouco ali atrás, há 2 anos atrás, 1 ano atrás, mas com a situação geopolítica mundial e as guerras, o tema segurança energética tem falado muito mais alto, né? Você está aqui agora, por exemplo, com uma agenda de
substituição de diesel por biometano na mobilidade urbana. Isso descarboniza cidades, diminui o custo, melhora a operação, deixa as empresas menos dependentes da variação do dólar e do petróleo. Então, acho que esse negócio veio para ficar e a gente, como a gente diz, a gente tem o pré-sal caipira nos aterros, né? O gás advindo do resíduo é um gás renovável, é um gás seguro, é um gás que tem perenidade e que a gente consegue entregar 365 dias por ano. Então, acho que esse tema de renovabilidade no gás, na descarbonização, veio para ficar e vocês devem ver recorrência bastante forte nessa receita. Por último e rapidamente, sim, a gente deve manter ainda a empresa após a consolidação da Vital, fica muito desalavancada. A gente passa a ser uma empresa aí com abaixo de 1,5 relação dívida-EBITDA e, obviamente, tem um caixa robusto e potencial para fazer novas aquisições e continuar consolidando o mercado. Então, posso dizer que os nossos investidores continuarão a ver a Orizon fazendo novas aquisições, aumentando o seu portfólio e ampliando o volume de resíduos sob gestão com novas aquisições ao longo dos próximos semestres. Muito obrigado, Milton Pilão, CEO da Orizon Valorização de Resíduos. Obrigado pela participação aqui conosco, pela entrevista. Já deixo o convite para a próxima, porque eu tenho um monte de pergunta aqui que ficou pendente, meu cara. Então, na próxima temporada, estará super convidado aqui. Tá ótimo, muito obrigado. Estarei sempre à disposição. Mais uma vez, obrigado a todos vocês e uma boa tarde. Valeu, uma ótima tarde a você.